Red Label. O Peer. Corotinho. Dedo. A primeira morte de uma pessoa em situação de rua sempre é a morte moral. Olá, meu nome é Larissa. Oi, eu sou a Ana. E esse é o... Ecos do abandono. Ecos do abandono. Esse é o primeiro de uma série de 4 episódios do tema que trata acerca da população em situação de rua. Nós somos alunas do Instituto Federal de São Paulo, do campus Itapetininga. A gente está cursando curso técnico em informática integrado ao ensino médio. Esse trabalho surgiu como tema do nosso candidato do segundo ano no projeto integrador. A gente tinha que juntar 2 áreas, a área do núcleo comum e a área do técnico. E aí a gente tinha que desenvolver um projeto e ele tinha que ter alguma problemática social. E observando aqui na cidade de Itapetininga, a gente percebeu um crescente aumento no número de pessoas em situação de rua. Então, por isso, a gente optou por tratar desse tema no nosso projeto. Agora a gente está no nosso último ano aqui, ainda bem. A gente está no nosso 4º ano, finalizando o nosso TCC, que vai ter como produto final tanto esse podcast quanto um canal de TikTok. Se vocês quiserem, podem seguir a gente lá para interagir com o nosso grupo. Vocês vão gostar. E, bom, nesse primeiro episódio, eu e a Ana, a gente vai dar uma breve apresentação sobre o que trata o nosso projeto, por que a gente escolheu ele, um pouco dos nossos objetivos e algumas coisinhas que são importantes salientar antes da gente começar um debate mais profundo nos próximos episódios. Então, por que a gente escolheu esse tema? Bom, eu já falei um pouquinho anteriormente que a gente percebia muito aqui na cidade de Itapetininga muitas pessoas em situação de rua. Então, nosso objetivo ele é desmistificar um pouco a visão que o senso comum tem dessas pessoas, porque ele é um problema tão escancarado no nosso cotidiano e a gente acaba ignorando, a gente acaba achando que são pessoas ruins, a gente acaba usando muitos termos pejorativos em relação a essas pessoas. Então, o nosso objetivo é desmistificar um pouco dessa visão pré-concebida pelo senso comum. Eu trouxe uma lista de termos pejorativos que todo mundo costuma usar para se referir a essas pessoas. Algumas desses termos que a gente usa, o mais utilizado é mendigo e moradores de ruas. Mas também tem outros termos que a gente acaba usando que são perigosos, malandros, marginais, preguiçosos, loucos, bêbados, doentes, sujos, subversivos, violentos, vagabundos, viciados, drogados, pedintes, coitados, entre outros. Ana, você falou do termo moradores de rua, mas por que é errado usar esse termo? Quando a gente usa morador de rua, a gente está implicando que todas as pessoas que estão na rua, elas vivem lá todo dia. Mas isso é só uma parcela de pessoas que estão lá. Então, o problema é que a gente acaba abrangendo um grupo inteiro com um termo só. E a gente acaba esquecendo que são pessoas ali. Então, eles têm antecedentes, eles têm uma história de vida, eles estão na rua por causas diferentes, seja por motivos de dependência química, problemas de família, problemas de desemprego. São diversos os motivos. Questões financeiras também. São tantos os motivos que podem levar a pessoa a estar nessa situação. E a gente acaba abrangendo, a gente acaba generalizando e, de certa forma, desumanizando essas pessoas. Então, acho que com o nosso podcast, nosso objetivo é um pouco isso, é mostrar para quem está nos escutando que é um problema que está ali, está escancarado nas ruas da nossa cidade, nas partes mais periféricas, e a gente acaba ignorando, acaba gerando muito preconceito acerca dessas pessoas e, enfim, acho que isso também é um pouco falta de empatia nossa com o outro. E vale a pena lembrar que na rua não se mora. Outro termo também que
todo mundo acaba usando muito é pedinte e mendigo, que se refere às pessoas que ficam pedindo dinheiro em semáforos, em qualquer lugarzinho assim que a gente encontra. E não é sempre assim que funciona. Até porque é um grupo bem heterogêneo, então são pessoas Várias muito pessoas. diferentes. E também o termo certo para a gente se referir a essas pessoas é pessoas em situação de rua, que vai contar com todas as pessoas, todo esse grupo, que então, tem essas características semelhantes. Até porque a única característica que eles têm em comum, às vezes, é essa. É eles estarem nessa situação de vulnerabilidade social. E, bom, a gente estava aqui comentando que ele é um problema tão escancarado no nosso dia a dia, e eu trouxe aqui um dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Lembrando que esses dados eles são de 2020, Que era no ano da pandemia. então esses dados, esse número, ele tende a crescer agora, depois da pandemia. E bom, em 2020, estimava-se que cerca de 221.869 pessoas estavam nessa situação. Isso indica um crescimento de mais de 140% em relação ao ano de 2012. Então, a gente percebe que é um problema social muito grande e que está presente no nosso cotidiano. E como esses dados são de 2020, no ano da pandemia, esse número pode ter aumentado ainda mais até 2023. Tem também, por ser na pandemia, as pessoas podem ter perdido muito o emprego, por ter perdido parentes próximos que mantinham a casa. Então é difícil mesmo. E também questões como ansiedade, questões como depressão tenderam a aumentar na pandemia. Então isso também pode ter ocasionado a essa pessoa ela ficar em situação de rua. Então, como a gente disse anteriormente, não tem como generalizar, porque é um tema muito abrangente, são pessoas muito diferentes, questões muito diferentes. E que a gente vai debater nos próximos episódios. Tanto que no próximo episódio que o Will e o Lucas irão apresentar, eles vão falar sobre as falácias dessas pessoas que levam elas a estarem na rua. E também eles vão trazer uma notícia que uma figura pública falou que essas pessoas que estão na rua estão porque querem. E não é isso que acontece. Que é uma falácia muito decorrente no nosso dia a dia também. A gente sempre acaba escutando isso. E, bom, o primeiro episódio era isso, era uma apresentação do nosso projeto, uma apresentação da gente. E espero que vocês tenham gostado, se interessado pelo tema. A gente espera que esse tema ele traga boas reflexões para vocês. Sigam a gente, assim a gente pode aprender juntos, a gente pode debater juntos, que o nosso intuito aqui é esse, é fazer uma conversa, não só entre a gente, mas entre quem nos escuta também. Vocês vão gostar dos próximos episódios. Obrigada por nos ouvirem e por se interessarem pelo tema. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau! Ecos do abandono. Ecos do abandono.